Os Estados Unidos anunciaram uma nova revogação de vistos de funcionários públicos do governo brasileiro, agora ligados ao programa Mais Médicos, que existiu até o governo de Dilma Rousseff. Essa decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio. Esse anúncio aconteceu, inclusive, depois do Departamento de Estado dos Estados Unidos informar que estava impondo restrições de visto a autoridades de vários governos africanos, cubanos, além de familiares, em razão de acusações de que eles privaram os cubanos de cuidados médicos essenciais. E aí eu vou abrir aspas para a manifestação de Marco Rubio nesse post. Ele disse o seguinte: o Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Apoio à Saúde, cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de médicos estrangeiros. Essa manifestação do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que cita também a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Deixa eu só girar com os nossos comentaristas. Essa é uma informação importante. Nem estava no radar uma manifestação, uma decisão como essa do governo norte-americano em relação aos vistos dessas figuras conectadas a esse programa Mais Médicos. Mota, queria pedir sua análise. O Beraldo já está com a gente, então antes de passar para o Mota, Beraldo, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Essa manifestação de Marco Rubio há pouco nas redes sociais, anunciando a revogação de vistos de autoridades brasileiras. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, quando a gente viu as primeiras medidas tomadas pelos Estados Unidos contra pessoas brasileiras, revogação de visto, aplicação da lei Magnitsky, isso tudo se deu no contexto político e considerando liberdade de expressão e outros conceitos que são caros aos Estados Unidos. Quando a gente olha o que está acontecendo nesse momento, no dia de hoje, essa revogação de vistos de pessoas ligadas ao programa Mais Médicos, aí a agenda já é outra. Nós estamos falando de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, que é de família cubana, conhece como a palma da mão todos os problemas que Cuba enfrenta em razão do regime autoritário que comanda a ilha há décadas, desde que, pela força e pelo sangue, Fidel Castro tomou o governo da ilha para si. Pois bem, o governo brasileiro se submeteu a mandar dinheiro a um país que está sob sanção dos Estados Unidos através de um programa chamado Mais Médicos, em que os profissionais cubanos iam para o Brasil e não recebiam o pagamento do governo brasileiro. O governo brasileiro fez um acerto de um valor por médico, só que este valor era remetido ao governo cubano, e o governo cubano pagava um salário de fome, daí o contexto do trabalho escravo, para esses profissionais médicos. E a gente tem que se perguntar, sobretudo depois do advento do ProUni, aquela proliferação de faculdades no Brasil, de absolutamente todos os cursos, inclusive de medicina. Vocês realmente acreditam que falta mão de obra médica no Brasil? Não, o problema é que esses profissionais cubanos foram trabalhar em locais que são de tal forma insalubres, muitas vezes, arriscados, perigosos, sem infraestrutura, que os médicos brasileiros que conhecem a realidade do Brasil não querem atender. Então eles foram pegos lá de Cuba e por um salário de fome foram se submeter a um trabalho que os próprios médicos brasileiros, mesmo os recém-formados que ainda não têm uma carreira estabelecida, bem definida, bem sucedida, eles foram colocados lá. Havia, assim, um problema grave e este problema, o maior problema do ponto de vista do contexto geopolítico foi justamente esse repasse de dinheiro do povo brasileiro para o regime cubano. Havia ali um percentual enorme, salvo engano, a maior parte do dinheiro ficava com o governo, financiando um regime que vai contra os Estados Unidos. Então, Caniato, chegou a hora de pagar a conta. E aí as pessoas vão ter que lidar com a responsabilidade dos seus atos,
Vamos ver se a ex-presidente Dilma também está, que é presidente de um banco dos BRICS, se ela também vai ser submetida a essa sanção. Pois é, chefe da diplomacia do governo de Donald Trump anunciando a revogação de vistos de integrantes do governo brasileiro por conta do programa Mais Médicos. Mota, de que maneira é preciso analisar essa notícia, esse anúncio? Me parece que isso não estava no radar, pelo menos até ontem. Falávamos sobre a possibilidade de aumentar a lista de autoridades brasileiras sancionadas, o que perderiam visto para os Estados Unidos. Agora, o que é preciso destacar e jogar à luz sobre esse programa Mais Médicos que ganhou notoriedade durante as administrações do PT? Me parece que a venda de remédios para dormir e tranquilizantes vai aumentar ali na região do Distrito Federal, Caniato. Porque esse recado que Marco Rubio está dando é: nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. No caso, um verão, não, muitos verões. Eu estou aqui olhando o site do Departamento de Estado do governo americano e a mensagem é muito clara. O Departamento de Estado está revogando vistos de funcionários do governo brasileiro e de ex-funcionários da Organização Pan-Americana de Saúde e de seus familiares por cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no âmbito do programa Mais Médicos. O Departamento de Estado diz que esses funcionários foram envolvidos ou responsáveis na cumplicidade de um esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Curioso essas acusações sendo direcionadas aos governos de um partido que se chama Partido dos Trabalhadores. A gente jamais ia imaginar que um partido com esse nome ia participar de um esquema de exploração de mão de obra forçada. É a mensagem do governo americano. E aí, Caniato, acho que vale a gente lembrar que provavelmente esse acordo do Mais Médicos não foi o único acordo fechado com países que são considerados ditaduras, né? Os governos do PT também têm mantido relações muito amistosas com Venezuela, Nicarágua e Irã. Aliás, eu acabei de lembrar aquelas 2 fragatas iranianas que estiveram atracadas aqui no Porto do Rio de Janeiro por 2 meses, vocês lembram? Elas foram recebidas aqui no Brasil apesar dos protestos do governo americano, que na época, inclusive, era de Joe Biden. E parece inevitável que as faturas de todas essas decisões comecem a chegar. Você, Dávila, sua reflexão sobre o anúncio de Marco Rubio, mas é preciso também olhar para o retrovisor e lembrar que essas acusações de que o tal programa Mais Médicos fomentava uma relação de quase escravidão, isso já tinha sido levantado na época, né? Depois, naturalmente, com a saída do Partido dos Trabalhadores do governo, isso arrefeceu, né? Mas eu me lembro que houve muitas discussões a respeito e reportagens que retratavam qual era a realidade desses médicos, né? Eles diziam: olha, eu deveria receber tanto, só que esse dinheiro não vem para mim. É verdade, Caniato. Aliás, foi um escândalo Mais Médicos quando o programa foi lançado lá no governo Dilma Rousseff. Por que foi escândalo? Porque já sabíamos de que o governo enviava os médicos ao Brasil e a maior parte do salário, como bem disse o Beraldo, era descontado e voltava aos cofres do governo cubano. E aí deixando os médicos aqui ganhando praticamente sem nada. Então já era um escândalo à época. Mas aí é aquela história, tolerância, o governo, puxa, está ajudando a levar médicos para lugares onde os médicos não vão, onde tem ausência de médicos. Pois bem, naquela época eu havia sugerido, por exemplo, que o Brasil deveria fazer um sistema parecido como tem na França. Jovens que são recrutados para o exército podem não fazer exército, mas cumprir serviços. Então, médicos jovens poderiam ser enviados, em vez de fazer serviço militar,
em nome da saúde brasileira para esses rincões e, em vez de servir no Exército, passaria 1 ano, 2 anos servindo onde havia necessidade de médicos. Então, você poderia usar o contingente de médicos brasileiros de uma forma, inclusive para a formação cívica, porque é muito importante, você vai conhecer a realidade lá no interior do Pará, do Piauí, etc. Então, mas nós não, fizemos este acordo muito amigo com o governo de Cuba. E não foi só isso, né? Nós financiamos construção do Porto de Cuba, que tomamos calote, então tem várias coisas. Agora, nós temos um secretário de Estado norte-americano, descendente de cubanos, que sabe muito bem o que é a tirania em Cuba, e agora está revisando essas relações Brasil com Cuba e provavelmente com outras ditaduras, como bem lembrou o Mota, para fazer o que ele tem todo o direito, caçar vistos, ou seja, você é persona não grata, nós não queremos que você visite o nosso país. Então, é muito importante dizer que esta suspensão é dos vistos, não tem nada a ver com lei Magnitsky, porque a gente fica dando tanta notícia aqui, Canhato, eu já recebo um monte de mensagem de gente assim, não, mas isso aqui é mais lei Magnitsky, não tem nada a ver com lei Magnitsky, gente. Isso aqui é o governo americano apresentando uma lista de funcionários brasileiros que agora não podem mais viajar aos Estados Unidos, mas não tem nada de confisco financeiro, contas, nada disso, apenas não podem ingressar nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos mostrarão cada vez mais esta capacidade de selecionar melhor as pessoas que eles querem que viajem aos Estados Unidos. E essa hipocrisia de falar mal dos Estados Unidos e querer viajar para os Estados Unidos e visitar o Mickey, acabou a moleza. Não teremos mais isso. É uma mudança de política pública de acordo com as crenças do novo governo. E esta tensão comercial só vai acirrar cada vez mais esta tensão, que não só considerações econômicas, mas também considerações políticas. Aliás, Canhato, um último parênteses aqui muito importante. Nós estamos falando aqui de fragata iraniana aportando no Brasil. Hoje mesmo nós temos o quê? Um avião cargueiro russo que está neste confisco norte-americano que não poderia aterrissar no Brasil. Ninguém sabe quem deu autorização, como é que esse avião aterrissou em Brasília, o que ele está fazendo aqui. Um avião que está sob a sanção do governo americano. Não tem um ato de provocação maior num momento de alta tensão do que receber um cargueiro trazendo armas, provavelmente armas para milícias russas na África e em demais lugares como Coreia do Norte. O governo brasileiro tem que dar muita explicação. E se pensa em defender soberania nacional, que soberania é essa? Que entra um avião russo que ninguém sabe por que aterrissou no Brasil, com que condição, com a permissão de quem? Isto parece uma provocação. E quanto mais o Brasil provocar, pior as consequências, não para o governo só, para o povo brasileiro. Pois é, o Dávila mencionou, né, medidas que vêm sendo tomadas por essa administração, que estão alinhadas essas medidas com a convicção, com a crença dessa administração Donald Trump. Mas, Beraldo, a gente tem visto uma porção de lideranças, né, políticos, integrantes do governo, apontando o dedo e acusando como se toda e qualquer medida tomada pelos Estados Unidos fosse obra do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Mas não me parece que essa ofensiva, esse anúncio de Marco Rubio, seja decorrente de um alerta feito por Eduardo Bolsonaro. É preciso compreender que há, sim, uma relação de Eduardo Bolsonaro que pode ser interlocutor no que tange, talvez, as pautas e as demandas ligadas ao seu pai, mas também é preciso respeitar o governo norte-americano, que faz o diagnóstico e entende que é preciso tomar determinadas decisões, justamente em relação, respeitando as crenças e as convicções da administração Trump, né? Renato, o governo americano ele tem um sistema de coleta de informação extremamente elaborado, evoluído. Aliás, existem dezenas, centenas de filmes produzidos em Hollywood que tratam disso, dessa capacidade de reunir informações sobre seus parceiros comerciais, sobre seus inimigos, sobre seus aliados, inclusive, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Pois bem, tinha lá
um conjunto de informações, uma pasta que era chamada Brasil, que só vinha crescendo, mas tinha tanta outra coisa mais importante. Os Estados Unidos estavam focando em outros assuntos. Agora que os Estados Unidos entrou no radar, e essa foi talvez a movimentação de Eduardo Bolsonaro, colocou o Brasil no radar. E aí, quando entrou no radar, alguém pegou essa pasta e foi olhar documento por documento. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Aliás, o Dávila trouxe esse exemplo do cargueiro russo trazendo armamento para o Brasil, e tem outro aspecto que é uma informação que tem circulado no ambiente aí das empresas de importação de combustíveis, é que tem uma refinaria em Manaus, que era da Petrobras e foi vendida. Essa refinaria ela foi privilegiada com uma emenda na reforma tributária que só privilegia ela. Nós temos nessa reforma tributária que foi aprovada uma parte da lei que trata exclusivamente de um benefício para essa refinaria, emenda feita por um senador daquele estado, pelo visto, muito amigo dessa refinaria ou dos donos dessa refinaria. Pois bem, esta refinaria compra diesel de uma refinaria russa que está sancionada pelos Estados Unidos, ou seja, aqueles países que mantêm relação com os Estados Unidos não deveriam, em hipótese nenhuma, comprar produto produzido nessa refinaria russa. E o pior, a empresa brasileira compra, a Receita Federal internaliza, quando é descarregado, o banco brasileiro faz o câmbio para pagar, porque o banco tem obrigação de pegar todos esses documentos, de onde vem a carga, quem produziu. Isso tudo está amplamente sendo tratado hoje no âmbito bancário, e no Brasil fica tudo por isso mesmo. É impressionante a irresponsabilidade com que as instituições brasileiras estão tratando desse tema, que é um tema que deixa o mundo inteiro aterrorizado, mas o Brasil dá de ombros, como se nada fosse. Então eu não tenho dúvida, Caniato, que além da questão dos mais médicos, existem outras listas de medidas, como suspensão de vistos, que serão aplicadas em outros ambientes da economia brasileira, da vida política brasileira, porque eles estão simplesmente descumprindo essas regras estabelecidas pelos Estados Unidos, que, de novo, ninguém precisa cumprir. O Brasil pode dizer, olha, eu não vou cumprir nada que venha dos Estados Unidos. Só que tem consequência. Você corta por completo qualquer possibilidade de manter relação comercial, relação bancária. Muitas pessoas não vão poder visitar os Estados Unidos. Aí você tem que colocar na balança. Vamos dar de ombro para os Estados Unidos? Vamos simplesmente ignorar a existência dos Estados Unidos, que é o principal país do mundo, a principal economia do mundo, está aqui do nosso lado? Ou vamos ter juízo e fazer as coisas de acordo com o interesse público nacional? É essa pergunta que tem que ser respondida. Mas é interessante isso, né? E eu também já tinha escutado, viu, análises em cima disso que o Beraldo falou, a tal pasta do Brasil, com as coisas que foram feitas por algumas administrações nos últimos anos, Mota. E aí muitas pessoas perguntavam, mas por que não fomos notados pela administração norte-americana até aqui? A gente conseguia passar ileso, né? Inclusive outras administrações republicanas passaram e o Brasil conseguia se esquivar, não conseguiu enxergar exatamente o que acontecia, porque neste momento conseguimos talvez ganhar notoriedade. E aí chamou a atenção da administração norte-americana. Vai muito além da questão tarifária, né, Mota? Vai, Caniato. Eu acho que é uma conjunção de fatores, um alinhamento de planetas, me parece único. E daí o fato de muita gente grande estar sendo surpreendida, está sendo pega com calças curtas, porque era um evento realmente improvável. Pouca gente acreditava que Donald Trump fosse conseguir ser reeleito. E muita gente acreditava que, mesmo ele sendo reeleito, nada ia acontecer, as coisas iam continuar como sempre estiveram. A radicalização é um fenômeno também presente na política americana.
Donald Trump foi alvo de mais de 90 acusações, salvo engano. Tentaram tirar o nome dele dos processos de prévias eleitorais em pelo menos 2 estados. Ele foi condenado criminalmente em Nova York por um promotor ativista. Os promotores nos Estados Unidos são eleitos. Esse promotor era um promotor radical de esquerda, eleito pelo Partido Democrata. Esses são fenômenos diferentes. Essa radicalização, ela afeta a postura de Donald Trump, como também afeta a experiência que ele sofreu, assustadoramente parecida com o que está acontecendo no Brasil com Jair Bolsonaro. E ali, além disso tudo, a decisão de Donald Trump, né, o slogan da sua campanha, America First. Então, a busca da retomada do protagonismo para os Estados Unidos, encarando de frente aqueles países, aquelas entidades que Donald Trump vê como uma ameaça aos Estados Unidos. Entre essas, grupos terroristas, facções do narcotráfico. Então, quando você junta esses elementos todos, era pouco provável que cada um deles acontecesse de forma individual. Poucos analistas previam isso. Quando você pega todos eles juntos de uma vez, é uma combinação que aponta na direção desta política que nós estamos vendo sendo executada por Donald Trump. Infelizmente, para as pessoas que apostaram contra isso, essa vai ser uma hora muito difícil, porque Donald Trump não está tendo nenhuma hesitação em usar as ferramentas e os instrumentos que ele tem para executar a sua política. Porque faltou um elemento que eu deixei de mencionar até agora. Donald Trump sofreu um atentado que quase tirou a sua vida. Então, ele agora está numa missão. Esse é o último mandato dele, ele não vai ser mais presidente dos Estados Unidos, então ele tem aí esses anos para colocar tudo o que ele imagina em prática. E, para fechar essa história, houve vários movimentos do Estado brasileiro de se colocar de forma explícita e extremamente agressiva como um obstáculo na direção do governo americano, do atual governo americano, de Donald Trump. Então, diante disso, o que é que as pessoas esperavam? Eu acho que o que nós estamos vendo agora é uma consequência das mudanças na política americana e que isso sirva de lição para aquelas pessoas que ficam pregando contra a polarização no Brasil, que ficam pregando contra a radicalização na política. Esse é um fenômeno no mundo inteiro. Então, é uma mensagem para as pessoas, para os tomadores de decisão, para as autoridades: estejam preparados para assumir as consequências dos seus atos, porque a época da brincadeira acabou. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, nós estamos repercutindo uma manifestação do chefe da diplomacia da gestão de Donald Trump, Marco Rubio, dizendo que vai revogar vistos de integrantes do governo brasileiro. Funcionários públicos ligados ao programa Mais Médicos serão sancionados, um anúncio feito há pouco nas redes sociais. E aí, naturalmente, os nossos comentaristas trouxeram os pontos de vista, as análises, as ponderações, mas também ampliando essa reflexão sobre esse momento da administração de Donald Trump. Agora, Dávila, Cristiano Beraldo mencionou que essa estratégia do governo norte-americano de sancionar autoridades de países que... Tá bom, então daqui a pouco eu chamo o Cristiano Beraldo, a gente perdeu a conexão com ele, daqui a pouco o Beraldo vem e traz a sua reflexão. Deixa eu só chamar o Dávila, então. Quando o Beraldo menciona, Dávila, a questão que envolve essa estratégia do governo norte-americano de sancionar essas autoridades de países que desrespeitam a legislação norte-americana ou que apoiam ditaduras, Beraldo terminou a reflexão dele dizendo, fazendo uma projeção, que essa estratégia deve ser ampliada para outras áreas. Acho que na semana passada o governo norte-americano fez um anúncio
que trata da possibilidade de incursão em territórios onde há cartéis ou grupos criminosos que operam no Brasil, mas inclusive dando a entender que esses grupos poderiam receber algum tipo de ação fora do território norte-americano. Pois bem, mas aqueles grupos que são considerados terroristas, né? E aí eu percebi uma movimentação aqui no Brasil de pessoas preocupadas. Nossa, é importante respeitar a soberania, ainda bem que as nossas facções criminosas não são consideradas grupos terroristas, como se isso fosse uma coisa, fosse um atentado, entendeu? E, do outro lado, eu observei pessoas dizendo, olha, que pena, né? Seria um reforço e tanto, né, no combate às facções criminosas. Qual é a sua aposta, Dávila? Você acha que essa estratégia do governo norte-americano deve ser ampliada também para a área de segurança pública, o enfrentamento ao crime organizado, inclusive fora dos Estados Unidos? De que maneira isso poderia acontecer, Dávila? Canhoto, uma organização como o PCC não é uma organização nacional, é uma organização internacional que movimenta bilhões de dólares por ano com essa venda de drogas pelo mundo inteiro e compra de armas. Então, é uma organização criminosa transnacional e todas as organizações criminosas transnacional já entraram no radar dos Estados Unidos. Então, se o PCC vai ser taxado de organização terrorista ou não, eu não sei. Só sei que é uma organização criminosa transnacional que vende quase toda a cocaína para os Estados Unidos hoje, e os americanos não querem, o governo Trump não quer saber de deixar terroristas e traficantes exercendo livremente as suas operações no país. Então é óbvio que vai começar a ter retaliação em cima dessas organizações. E aí, pelo menos, vai ajudar o Brasil, aquilo que nós sempre falamos que deveria ser a política de Estado brasileira, ou seja, sufocar a movimentação financeira de organizações criminosas, quem sabe vai começar pelos Estados Unidos e não pelo Brasil, porque este governo faz corpo mole total quando se refere a combate ao crime organizado. Até agora não fizemos nada para combater o crime organizado e, como eu sempre alerto aqui nos Pingos nos Is, o Brasil está a caminho de se tornar um narco-estado, tamanho poder do PCC e outras organizações criminosas que cada vez mais adentram negócios lícitos para fortalecer suas atividades ilícitas. Já penetraram na área de combustível, na área imobiliária, bets, fintechs e tantas outras áreas que se tornaram uma verdadeira lavanderia de recursos do tráfico de drogas. Então, é óbvio que os Estados Unidos continuarão a atuar para frear a movimentação financeira internacional dessas organizações. E isso pode, sim, ajudar a combater, a sufocar parte dessas organizações aqui no Brasil. Já que o Brasil não faz nada contra o crime organizado, quem sabe os Estados Unidos vão dar uma ajudinha para nós e começar, pelo menos, a sufocar financeiramente no exterior organizações criminosas como o PCC. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, mas só para fechar essa discussão, quem trouxe a notícia inicialmente foi o New York Times, dizendo que Donald Trump teria dado uma ordem secreta para usar a força militar, força de inteligência contra os cartéis na América Latina, especialmente aqueles que operam na Venezuela e no México. Bom, a gente vai seguir acompanhando, qualquer novidade a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.